Estamos começando mais uma aula aberta. Esta aula ela é uma aula diferente, porque nós iremos fazer um protocolo terapêutico com a TV Astral. Estamos participando da TV Astral no programa do Edu, todas as quintas-feiras, às 10h30 da manhã. Nós estamos com ele, batendo papo, explicando e conversando sobre os procedimentos energéticos, multidimensionais, espirituais. E hoje não poderia ser diferente, vamos abordar um tópico muito importante. Iremos falar sobre fundamentos terapêuticos, terapia. O que significa esta linda palavra, esta linda jornada? Como que atua no campo vibratório? Como que você consegue identificar um terapeuta que vai conseguir atingir um objetivo no seu campo? Quando que você precisa de um protocolo terapêutico na sua jornada, né? É muito importante dizer o seguinte, estamos falando do quê? Estamos falando de multidimensionalidade. Então, a multidimensionalidade, ela atua de várias maneiras. Quando nós começamos a detalhar a multidimensionalidade, nós podemos falar de várias questões. Podemos falar de mediunidade, podemos falar de conexão, podemos falar de energia, medicina, né? A própria medicina de vocês, material. Mas hoje nós vamos abordar a multidimensionalidade terapêutica. Então a terapia, ela é muito importante nos dias de hoje. Por que a terapia ela é muito importante? Porque ela é um estado de conexão e de autoaprimoramento do ser. Vamos embasar 2 pontos terapêuticos aqui para a gente começar. Primeiro, o terapeuta consulente, que é aquele que precisa e que vai atrás de um protocolo terapêutico. E depois vamos falar também do terapeuta prático, que é aquele que quer atuar com terapias, ou que precisa aprender de uma técnica específica para poder aprimorar a sua conexão vibratória e aumentar, assim, o seu campo de escolha e diminuir as margens de erro. Então, quando a gente aborda a terapia, nós estamos falando de protocolos. Protocolos. Esses protocolos, eles são muito importantes serem seguidos, porque daí você vai ter uma atitude, uma atividade mais limpa. Protocolo é o quê? Regra. Regra. E é importante a gente adentrar nesta realidade o momento atual que vocês vivem. Vocês estão em 2025. 2025 é um momento de confirmações, de mudança. Então, muitos de vocês são jogados para o universo da terapia através da mediunidade, através da multidimensionalidade, através de conflitos e medos e inseguranças que afloram na sua jornada. Entendendo que o protocolo terapêutico ele precisa ser aplicado de forma exata. Quando você tem um terapeuta que atua num campo com uma técnica A, B ou C, não vamos nem citar nomes, mas com técnicas que possuem conhecimentos ancestrais ou conhecimentos canalizadores ou conhecimentos práticos energéticos, você está atuando de uma forma direta dentro do fundamento da constituição do ser. Então, aquele ser que está à sua frente, sendo atendido ou recebendo este processo, ele precisa estar conectado dentro de uma faixa vibratória específica que reverbera a situação da posição do resultado deste princípio terapêutico. Muitos de vocês que estão nos assistindo são terapeutas, são médiuns, e muitos são buscadores de saúde e de equilíbrio. Vamos focar primeiro, então, para a gente poder falar deste primeiro bloco nosso, do terapeuta consulente. O terapeuta consulente é aquela pessoa que está passando por
diversas situações. Então, ela está vivendo no seu dia a dia, está conflitando ou não, está encontrando possibilidades que precisam ser equalizadas no seu campo. Então, quando este consulente vai atrás de um terapeuta, ele precisa saber que não é qualquer terapia que vai funcionar para ele. Assim como você tem o alimento, que não é todo o alimento que vai saciar a fome de uma pessoa, os protocolos terapêuticos eles precisam ser entendidos por você. Então, você que está buscando a terapia, algumas características são importantes. Você as identificar. A gente vai dar uma jornadinha, vamos pensar, vamos dar um norte para você que está em busca de uma terapia. Primeiro, nós temos o mental. Então, o mental está atrapalhado e está conflitante. Nós temos o físico energético. Neste caso, nós estamos falando da saúde do corpo instaurada e a saúde do corpo não instaurada. A diferença aqui, instaurada, uma inflamação no estômago, um câncer, um AVC. Não instaurada, um excesso de preocupação, uma dor pontual num vórtice específico, dor de cabeça, ou seja, você está tendo duas características bem específicas aqui para poder ir para um princípio terapêutico. Depois, nós vamos para um quadro clínico. Quadro clínico. O quadro clínico é aquele consulente que já sabe o que precisa. Ele já está claro, ele já identificou dentro dele o que ele precisa fazer. Então, o quadro clínico, vamos dizer aqui que é uma consciência. Consciência expandida. Então, quando nós temos uma consciência expandida, a gente tem já uma direção. Direção. Nós temos também um consulente que é o consulente médium. Porque quando a gente começa a colocar aqui, a gente começa a perceber que este médium, ele tem caminhos, ele tem angústias, ele tem sabedoria, ele tem falta de sensibilidade, e ele também tem uma grande sensibilidade. Este quadro, vamos colocar assim, em qual quadro, vocês que estão assistindo a gente, em qual quadro você se colocando no papel de consulente precisaria organizar a sua vida? Ah, eu preciso organizar meu mental, meu físico energético, meu quadro clínico já está claro, eu já consigo ter uma clareza e objetivo do que eu preciso, do que eu quero, quais são os tópicos e pontos do que eu preciso melhorar na minha vida. Ou não, o meu campo mediúnico está totalmente potente, estabelecido sobre um princípio de conexão. Então, vocês que estão em busca, consulentes, de protocolos terapêuticos, vocês precisam ter a sabedoria que a terapia está hoje disseminada dentro da jornada mundial. Então, vamos colocar aqui, ó, terapia mundial. Confusa. E temos também a terapia mundial clara. Clara. Quando você adentra uma escola iniciática, você passa por processos específicos dentro daqueles fundadores, dentro daqueles professores, dos canais, dos sacerdotes. E você começa a perceber que existe diferença. Você tem o médium A, o médium B, a pessoa que tem uma característica melhor para poder sentir, o outro que faz uma limpeza energética melhor, o outro que já vê tudo e já se desdobra. Então você percebe que esses dons, essas
características elas estão dentro do princípio terapêutico do fundador. Ou seja, o professor transfere uma informação para aquele médium que está querendo se desenvolver e expandir a sua capacidade. Vocês, consulentes à terapia, precisam ter o entendimento que nada resolve 100%. Nada vai resolver 100%. O que vai mudar na carga da técnica que você vai escolher para poder se tratar, vai impactar para você, vamos colocar 99%. Nós possuímos técnicas que atuam 99% do corpo. 1% significa você. Você identificar essa característica e você conseguir fazer com que este protocolo terapêutico mude. Mas as terapias, elas hoje estão disseminadas de uma forma tão grande e a gente está falando de uma mudança planetária. Todo mundo hoje que perde o emprego, todo mundo não, né? Nós vamos ser, vamos ser mais... Muitas pessoas que perdem o emprego procuram um acesso terapêutico como fuga. Muitos procuram com essência. Muitos perdem o emprego e identificam realmente esta potência. E muitos já possuem emprego, que é o caso de muitos aqui. Possuem um trabalho numa constância material e têm um fundamento terapêutico como uma segundo objetivo, e que na verdade é um primeiro. Então vocês vivem nesta corrente de buscas incessantes. O protocolo terapêutico tem que ser seguido. Então, quando vocês chegam numa terapia, eu vou dar um exemplo da nossa escola, né? Você chega no protocolo terapêutico conosco, independente de qual deles for, você precisa ficar seguro do seu sentir. Então, nós vamos trabalhar questões específicas, né? Para poder liberar o seu campo vibratório, trazer a sua máxima potência e você ficar trabalhando a constância do protocolo. O consulente que passa por um protocolo terapêutico, ele passa por transformações. E estas transformações, elas impactam na sua jornada de vida. Às vezes, um protocolo terapêutico, ele age tão impactamente na sua jornada que tudo muda ao seu entorno. E aí essa angústia de mudança e este 1% que não é acessado, porque é 1% que você não quer ou você não consegue dar este passo. Então você é jogado no caminho, você se coloca no caminho, mas você não consegue dar um passo, te gera angústia. Por quê? Porque dentro dessa jornada você vai passar por escolhas. E no momento que você começa a fundar as escolhas do caminho, qual caminho seguir, você é direcionado automaticamente para essa reverberação. Só que vocês estão tão impactados nesta confusão terapêutica, porque as mídias sociais, elas bombardeiam vocês de todas as técnicas possíveis e imagináveis o dia inteiro, todo o tempo. É um canalizador, é 2 canalizadores, são 20 canalizadores. Antes era 10 médiums que se falavam, hoje tem milhares de médiums que falam. Hoje você tem diversas técnicas que surgem, aí tem as técnicas que são, né, as técnicas que a gente vai falar, né, das técnicas terapêuticas, né, de acesso. Eu vou deixar para daqui a pouquinho, que são as técnicas que nem arcturianos, energéticas, mediúnicas, médicas, né? Então você tem uma soma de técnicas de acesso que estabelecem informações de confusão no seu campo. E aí você faz uma técnica específica e você não tem a paciência de esperar o resultado. Você precisa entender que no momento que você optou, você escolheu. Não saiam fazendo terapias com qualquer um. Você, consulente que está querendo passar por um processo de avanço, você precisa ter a certeza do caminho terapêutico que você vai seguir. E com quem você vai ser tratado. Por quê? Porque imaginem assim, olha quanta coisa profunda, porque nós podemos falar muito tempo desses princípios, mas olha quanta coisa no seu mental, e você vai num terapeuta que não está embasado, seguro, para atendê-la, e ele não resolve o que precisa ser resolvido, e ele piora o seu campo.
Psicólogos estudam 5 anos para poder determinar um padrão e um processo de comportamento, de energia, de deslocamento, material para te colocar numa jornada. O terapeuta, em um dia, sai com um certificado falando que é terapeuta. E aí ele tem uma boa mídia social, ele fala muito bem, só que ele não tem um aprofundamento didático, teórico e prático para poder te alavancar em cima de um protocolo correto. E aí você acaba ficando em dúvida. Então, olha como é interessante a dúvida do seu processo de desenvolvimento e liberação faz com que você procure um outro terapeuta no meio da jornada. E aí depois você coloca um outro terapeuta. Então você está sendo atendido, né? Aconteceu conosco, né? Nós damos cursos de formação terapêutica. E nesses cursos de formação terapêutica, nós formamos terapeutas, que muitos já são terapeutas altamente capacitados, outros não. E neste processo todo, o que nós encontramos? Pessoas que passam pela jornada terapêutica, que não pode fazer um atendimento de uma técnica específica, porque já está embasada dentro de um processo, de um fundamento lógico, de conexão e de liberação, tem o tempo da maturação disso acontecer, ela vai lá e faz uma terapia com uma pessoa que ela é amiga dela, fez amizade no curso, e aí ela vai, sua técnica é incrível, deve ser incrível, a técnica ela vai lá ver, ela aprendeu em algum outro local, né? Normalmente é muito difícil você encontrar terapeutas que têm a criação 100% da técnica, nossas técnicas aqui são basadas 100%, lógico que a gente tem somas de informação cognitivas que dão um salto quântico para a gente reverberar uma nova técnica, né? Mas as nossas técnicas são puras nossas aqui do caminho. Mas aí você está lá, estudando, passando no protocolo terapêutico. E aí você vai fazer um curso. E aí neste curso você é consulente, você vai querer ser atendido pela sua colega, que você acabou de conhecer, mas ela é super gente boa. E aí você está dentro de um processo terapêutico, você vai cair na mão dela, que ela vai fazer a técnica em você e vai virar uma grande confusão. E aí, quem que é o culpado dessa confusão? Quem fez a primeira técnica. É este que você vai querer culpar. Porque este daqui foi só um acesso, foi só uma amiga que você fez. Então, olhem como que é importante vocês terem respiração, calma e certeza do que precisa ser feito. Esta certeza ela vem com o tempo, ela vem através de estudos, de práticas, de conexões. E aí você vai sentir a sua certeza. Ou você encontra um terapeuta que realmente no primeiro atendimento já te chacoalha. Isso tem que acontecer. O primeiro atendimento tem que chacoalhar. Então, quando você passa no processo terapêutico, senhores, terapêutico, vocês têm mudança, é obrigatório ter mudança. Vocês têm. É interessante falar da mudança. Vocês têm mudança vibratória, então a vibração muda. É muito normal você ter catarse. Para quem não sabe o que é catarse, catarse é quando você tira algo de dentro de você e para você poder tirar isto dói. É um sofrimento, é uma dor muscular, é uma angústia, é uma choradeira, é uma sensibilidade do que está sendo trabalhado. Você tem que tirar isto do seu corpo. O Cláudio dá um exemplo muito bom. É o sangue. Você está machucado, você vai pegar aquele machucado e vai torcer aquele machucado. Vai doer até acabar. Acabou, você solta. E ele cicatriza. Então a catarse, ela tem que acontecer no protocolo terapêutico. E aí, dentro dessas esferas terapêuticas, né, que nós estamos falando, nós temos as técnicas alienígenas, que foram fundadas e estão sendo trabalhadas por diversos canalizadores. Nós temos as técnicas mediúnicas, que são aquelas que são realizadas por médiuns capacitados. Médiuns capacitados. São aqueles que já trabalham há 15 anos num centro, 10 anos no centro, já incorporam, já sentem todas as suas entidades, já trabalham com técnicas específicas e conseguem trabalhar as suas conexões e os seus fundamentos, né? Os médicos, aqui já é um papo à parte, senhores, porque aqui a gente tem uma certeza, a comprovação.
Então, a comprovação das técnicas terapêuticas médicas, que são só realizadas por médicos formados, e pode ser uma cirurgia, pode ser uma técnica que vai trabalhar a mudança do seu hormônio, vai ser uma técnica que vai te dar mais uma sustentação, vai trazer uma homeopatia. Então você começa a ter uma direção. Por que este daqui é tão seguro? Porque isso daqui, há muitos séculos, estão sendo constituídos ferramentas, órgãos que trazem uma regra. Então é 5 mais 3, 8 anos de estudo, mais especialização, mais conhecimentos, mais técnicas, mais aprimoramentos para a pessoa poder chegar num patamar médico. Então, quando você vem num terapeuta médico, que é um médico que trabalha com a materialidade, você tem os terapeutas que vão trabalhar, os médicos que vão trabalhar com a multidimensionalidade. Este cara é sensacional. Você encontrar um médico que atua com o material e também com o multidimensional, aqui o resultado ele é muito maior, porque você vai ter características e você vai ter potências e você vai ter como realmente ter um resultado que seja mais palpável. É óbvio que eu estou dando exemplos, né? Exemplos específicos. Os terapeutas energéticos também é uma onda hoje, né? Então, hoje nós temos lá o nosso corpo energético, temos a Kundalini, conhecem, né? Kundalini é sexualidade, é vitalidade, é limpeza, é cura. É o corpo dentro do seu canal central, você tem o movimento dessas cobras, desses dragões, que acoplam no terceiro olho e fazem com que você consiga reverberar um estado de cura. Mas para atingir isso, você vai trabalhar com as suas fraquezas. Você vai lidar com seus medos, com seus dogmas, com as suas inseguranças. Então, diversas técnicas surgiram nesse sentido. Tantra é uma técnica de movimentação energética. Yoga, Reiki, vão trabalhar fundamentos. A gente tem as técnicas energéticas de movimentação, também que atuam neste campo. Então, olha só, eu estou com uma questão mediúnica. Então, a minha questão mediúnica, eu preciso de um terapeuta que vai falar de mediunidade, que vai me organizar, que vai me dizer quais são os meus mentores, como que eu trabalho com esses mentores, como que eu trabalho com a pineal, como que eu trabalho com o meu equilíbrio. Eu vou procurar um terapeuta energético que vai trabalhar a Kundalini para poder me dar a orientação. Esse terapeuta energético, ele vai liberar os acessos. Você vai ter a Kundalini subindo, liberando seu acesso, trabalhando seus vórtices superiores. Só que você não vai ter a base. Então, o que vai acontecer? Potencializar algo que não vai ter controle. Por isso que vocês não podem sair fazendo todo tipo de terapia. Esse mês eu vou na A, amanhã eu vou na B, e depois eu vou na C. Vocês precisam deixar o tempo da ansiedade e da técnica atuar. Nós temos um protocolo aqui, que é da certificação de expansão dimensional, que dura de 6 a 8 meses. Muitos terapeutas que fazem esta técnica conosco, entre o primeiro e o segundo atendimento, a gente pede para parar de atender. Eu não vou dizer que é uma regra, senhores, eu sei que muitos vivem disso. Mas colocando um consulente que vai passar por esse processo, ele não vai de forma alguma poder passar por outro atendimento. Por quê? Porque daí a gente está fazendo um protocolo de atendimento específico, com técnicas específicas, e a pessoa, no meio desse processo, passa no outro atendimento que desorganiza tudo, só que vocês estão dentro de um protocolo específico de atendimento, e quando vocês voltam para nós, vocês voltam completamente desorganizados. De quem que é a culpa? Quem que vai resolver a carga? Somos nós, dizendo no nosso caso, né? Mas é muito importante vocês terem a resiliência e entender que muitos estão sendo chamados, estão conectados, desdobrados, deslocados e sentindo muita vontade de viver, e não é a terapia que vai resolver. Vamos lá, não é a terapia que vai resolver. A terapia ajuda, mas pode ser que não seja ela o pilar necessário da sua jornada. Por isso você tem que ter muita sobriedade para poder fazer as escolhas e os acessos das conexões.
Então, mas Cláudio, peraí, tá. Então você está falando que não são todas as terapias, às vezes, para mim, a terapia ela não vai ser o fundamento necessário. Mas qual que é o fundamento necessário? O desenvolvimento mediúnico. O atendimento mediúnico. Quando nós falamos de terapias, nós estamos falando de protocolos específicos de canais que transferem. Então, muitos não possuem os canais mediúnicos desenvolvidos e atuam com terapia. Tá ótimo! Muitos que unificam o protocolo vão conseguir lhe atender de uma forma mais verdadeira, mais constante. Então, a nossa sugestão aqui, não estamos aqui limitando o trabalho de nenhum terapeuta, pelo contrário, é fundamental hoje os protocolos terapêuticos na sociedade de vocês, por vários motivos. Mas nós aqui sugerimos que vocês procurem terapeutas mediúnicos, terapeutas que possuem acessos claros com seus mentores, terapeutas que possuem os canais de conexão vibratório, terapeutas que consigam ter a clareza da técnica que está aplicando, que tenham o fundamento do conhecimento, não só da técnica, mas de tudo que envolve as conexões desses protocolos técnicos que estão sendo aplicados em você. As ondas terapêuticas de radiestesia e radiônica e de mesas agem dentro do seu campo de formas muito específicas. Nós temos diversos alunos que chegaram até nós completamente desorganizados. Não é que nós somos sábios ou somos. Eu não queria falar, mas vou falar. Não somos fodas, não é isso. É que não somos nós. Não somos nós que somos. É porque a pessoa estava bem, depois ficou mal, mas estava mal já, e depois ficou pior. E o campo ficou uma bagunça. Porque a pessoa fez um curso. Eu não estou falando, nós hoje trabalhamos com os nossos atendimentos, são muitos online, os nossos cursos são muitos deles online, o nosso desenvolvimento mediúnico também online, a fraternidade mediúnica online. Temos o presencial também, mas perceba, meus amigos, que hoje em dia você compra um curso, nós temos, isso é interessante. Na internet, nós temos alguns alunos que compram aquele pacote de cursos terapêuticos, né? Sensacional! Porque a pessoa, ela compra um curso que tem 30 cursos, cara. Vai estudar esses 30 cursos, se formar nos 30 cursos, para ver se você não vai ativar a sua conexão mediúnica, estabelecer um acesso de conexão, e você vai querer algo a mais, e você vai buscar algo diferente, e vai correr para ter algo diferente. É óbvio que vai. Então, você, como consulente, precisa entender o seguinte: calma. Todos estamos passando por uma grande transformação. E esta transformação, ao nosso ver, podemos ter diversas pessoas que falam de opiniões diferentes, é mediúnica, é multidimensional, é energético. E é por isso que os resultados, quando você passa num terapeuta deste gabarito, que tem outras condições, ele faz diversas linhas de atuação. Ele trabalha de várias formas, várias possibilidades. A gente consegue surfar, você, né, consegue ser atendido de uma forma muito mais verdadeira, muito mais honesta. Vou dar um exemplo, e fica uma pergunta, anotem a pergunta, depois vocês vão me responder no bate-papo, para quem está na gravação aqui com a gente. Oráculo. Mapa astral. Incrível. Incrível. Isso aqui funciona. Isso aqui te fala realmente momentos específicos que você tem, condições e que você precisa reverberar. É um estudo. Aqui não entra mediunidade. Aqui entra um estudo embasado. E é lógico que você pode trazer a mediunidade junto dentro do processo de conexão. Mas e o oráculo aqui? Vamos colocar o tarô. Tarô. Você vai numa pessoa ler o tarô, né? Porque é uma terapia, não é? Muitos, preciso ler uma cartinha para saber como que está o meu amor. Eu preciso ler uma cartinha.
porque eu vou saber qual que é a pessoa que vai estar no meu futuro. Porque a pessoa que está no meu futuro, ela é tão linda. Eu vou lá conversar com o João. Aí você vai, João, olha só, toma cuidado aqui, porque você está fazendo isso, 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 isso. Ah, eu não gostei. Ah, tá, Maria. Vou na Maria. Maria, ai, mas é uma flor, é uma linda, tem uma pessoa maravilhosa no seu caminho. Ah, ela é ótima. Quais dos dois estavam certos aqui? Não sei, né? Porque tá dentro do campo de cada um. Mas quais dos dois que são a informação verdadeira? O tarô funciona porque você vai ver um campo de possibilidade funcionando. É ancestral isso. Antigamente, o Wade, né? Dame Wade, Madame Wade, ela trouxe o fundamento do tarô lá atrás. E as pessoas nesse mundo não tinham TV, né, meus amigos? Não tinham Instagram, né? Não tinham as rotinas de filmes, séries. E o que acontecia? As pessoas ficavam jogando tarô, 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 virou uma febre. Só que vocês esqueceram que o tarô, o oráculo, diferente do mapa astral, ele é dimensão, ele é evidência, ele mexe com estruturas energéticas. E você vai num tarólogo ou numa taróloga e ela vai te acertar tudo. Só que a linha do tempo é sua. O arbítrio é seu. O caminho pode mudar. A possibilidade de acontecer é grande pelo magnetismo da conexão da informação que está chegando. Mas você sabe que você pode mudar a sua vida. Você está numa condição, você muda totalmente a sua vida. Né? Então as orientações do tarô funcionam. Né? Muitos. Você não acha que os governos mundiais não usam tarô? Usam tarô. Usam muito mais que tarô para poder se orientar sobre os caminhos da jornada dos inimigos, dos amigos, enfim. Então, voltando para cá, o que se estabelece no momento que você passa por um tarô? A pessoa que está fazendo o tarô, ela abre um portal dimensional. E ela vai fazer o jogo de tarô aqui. As ondas frequenciais do cara que está aqui fazendo, se você trabalha com tarô, quantas vezes você ficou com bocejos? Quantas vezes o seu campo ficou pesado? Quantas vezes começou a dar conflitos na sua vida? Como que você financeiramente não estabelece um equilíbrio? Perceba, você está abrindo um portal, você está aprendendo a abrir tarô, mas você não está aprendendo a se fechar ou estabelecer um portal real de fechamento que vai fazer com que você feche o campo. E seu consulente, que nós que estamos aqui falando do consulente agora, daqui a pouco a gente vai falar para o terapeuta, o que acontece com esse consulente aqui, meus amigos? Ele é bombardeado de energia. A pessoa que estava antes aqui estava sofrendo de amor, ele não está sofrendo de amor, o tarólogo absorveu as energias, atendeu você, transferiu essa energia, em 2 semanas você termina o seu relacionamento. Que é uma base de fundamentos. Muitos procuram as informações para saber os seus fundamentos de relações, né? Não só profissionais, mas amorosas, familiares. Então percebam que vocês, consulentes, precisam ir atrás de locais sérios, terapias sérias, peguem testemunhos, sim, ouçam outros que fazem os protocolos dos acessos. Isso é interessante, né? Porque nós, quando o Cláudio começou a atender, ele não tinha testemunho, né, senhores? Porque a gente começou a atender, você começou a atender hoje, você se formou terapeuta, você vai atender, você tem testemunho? Não tem. Hoje nós temos muito. A pessoa que chegava é uma pessoa que chegava porque sentia conexão e era atraída na reverberação e tinha o impacto acontecendo, melhorava, tinha o tratamento. Né? Hoje já estamos num outro patamar, né? Temos muitos testemunhos, temos muitas pessoas atendidas, muitas pessoas estudando, muitas pessoas formadas. Mudou a base de sustentação de garantia. Então a gente começa, vocês têm que procurar ter, na nossa concepção, a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Você vai num centro, tem muitos médiuns bons, mas procure sempre ser atendido pelo pai ou mãe de santo, pai pequeno, mãe pequena. O médium mais experiente, o médium sacerdote. Às vezes você vai ter um médium ali que é tão bom quanto, vai. Mas para vocês que estão em busca, é uma coisa. Para você que está frequentando este local,
aí você está frequentando, você já percebe, você já sabe, é diferente. Mas vocês, como buscadores de terapias, vocês precisam ter a sobriedade e a calma. E fazer a terapia que vai funcionar. Porque ela tem que ter mudança, você tem que sentir a energia, a vibração muda, a catarse pode acontecer ou não, ou você vai ter uma mudança significativa no seu estado de vida. É muito interessante, né? Nós vamos falar da mudança. Muitos chegam para nós, a gente faz os atendimentos, começa a fazer a reverberação e vamos atendendo, vamos atendendo. E aí depois a gente sempre pega o feedback, né? Nós temos as meninas, a Ana e a Mônica, que acompanham nossos queridos alunos, nossos consulentes, vai pegar o feedback. Os feedbacks são muito bons, né? Ultimamente, nós acompanhamos, né? Muitos bons os testemunhos, os feedbacks, os resultados, né? E aí, às vezes, chega um feedback, e aí você fala, não, mas esse feedback aqui não está de encontro com aqueles outros 50 que a gente recebeu. Para, vamos ver o que está acontecendo. Aí, na hora que a gente chega para conversar com essa pessoa, e isso já é uma dica para vocês, terapeutas. A gente vai conversar com a pessoa, mas eu não senti mudança nenhuma, não mudou nada, na minha vida não mudou nada. Tá bom. Como você está se sentindo mais tranquilo? Tô. Você conseguiu mudar a sua rotina do dia a dia? Você foi orientado para você pegar esse 1% seu e você ir para uma atividade? Você só está fazendo atividade física? Não. Ah, você fez um exame para poder regular a sua taxa hormonal e poder regularizar esse hormônio que está desregulado pela sua idade, que ficou definindo o que você ia fazer para poder ver o teste? Não. Então você percebe que é a via de mão dupla, né? Mas quando não acontece essa via de mão dupla, acontece assim, ó. Você melhorou a sua dor de cabeça? Passou, a dor de cabeça melhorou mesmo. Você está conseguindo dormir melhor? Consegui dormir melhor. Tá, não mudou nada, não mudou nada. Tá, o seu sentir, as suas escolhas, o seu trabalho, como que está? Tá mais calmo, tá mais tranquilo. Tá bom, e as conexões, como estão? Você está conseguindo se conectar mais com o seu ser? Você está conseguindo ficar num estado mais de tranquilidade? Eu tô. Tá, mas o que não mudou o quê? Às vezes vocês, como consulentes, esperam. Nós temos técnicas que fazem isso, que são bombardeios, né? Você é bombardeado e que muda tudo, né? Nós temos essas técnicas. Só que a gente não pode chegar com essa técnica de cara, né? Mas voltando aqui. Então você percebe que tem técnica que vai mudar, vai fazer uma limpeza energética, vai fazer um alinhamento, vai fazer uma resolução familiar, vai fazer um ajuste vibratório, vai aumentar sua conexão. E tem técnica que vai bombardear e mudar tudo. Qual é a técnica que você está preparado para fazer? Né? Então procurem consulentes, terapeutas sérios, terapeutas que vão saber o que estão falando, embasados. Não são aqueles terapeutas que fazem um curso rápido e pum, formou. São terapeutas que possuem um conhecimento, né? E terapias, tem as terapias mediúnicas que a gente estava falando, e é muito importante essas aqui, iniciáticas. Terapias iniciáticas, elas são muito importantes, porque ela, em 4 horas, a pessoa já é iniciada, e aí já não é ela que atua. Então, esta terapia pode, uma pessoa que nunca se fez terapia, e ela vai fazer um curso, uma mesa quântica, que nem a nossa mesa quântica interdimensional astariana. É um curso de 6 horas. Em 6 horas você não é terapeuta, você vai ser um terapeuta. Você vai poder atender as pessoas. Só que não é você que vai estar ali no fundamento da prática. São as conexões superiores, comando Ashta. Então procurem a técnica certa para vocês, para a gente poder ter uma qualidade de vida e vocês não se entrelaçarem e bagunçarem. A gente vai dar um intervalozinho de 5 minutos, toma uma água e a gente vai para o próximo tópico, que é o terapeuta. Vamos falar um pouquinho deles. Namastê. Bloco 2, estamos começando agora o bloco 2. Pode assistir este bloco 2 direto também, porque ele é direcionado para você, terapeuta. Então, hoje nós estamos falando de terapias. Muito importante ver o bloco 1, porque você vai entender um pouquinho os sintomas, o resultado, as características que podem ser encontradas dentro dos consulentes, e os que os consulentes às vezes procuram.
e resultados, né, que consulentes possuem. Terapeuta tem que tomar muito cuidado com a confusão, porque existem muitas técnicas, muitos processos, e esses processos precisam ser decodificados. O que significa essa decodificação? Decodificação é quando você tem o seu sentir aguçado, limpo, organizado. Organizado significa multidimensional. Não adianta, senhores, hoje, vocês terapeutas ficarem somente nas terapias básicas. Tudo bem que vai funcionar para um caso, outro caso, mas vocês precisam ter leques de opção. Os terapeutas, eles precisam ser avançados. Então, para você chegar no nível avançado, você tem que passar pelo básico. O básico é o que você compra, a cartilha de 30 cursos, aquele curso online, aquele outro curso que vai te dar um embasamento e um início de jornada. Mas aprofundar as suas capacidades, elas são fundamentais. E quando a gente fala da multidimensionalidade, a gente está falando de energia. Vocês precisam ser atores da própria vida, criadores de personas e de conhecimentos que vão fazer com que vocês mudem a sua jornada. E a gente fala de terapeuta e a gente está falando de médium. Um médium é um ótimo terapeuta. Um terapeuta pode ser um ótimo médium. Olha que diferença. Porque o médium equilibrado, capaz do seu sentir, das suas características, com as conexões, já atua terapeuticamente com os acessos mediúnicos. E com auxílio. Vocês já não atuam sozinhos. O resultado, neste caso, para o seu consulente, é extremamente maior. Você vai ter mais resultado. Tendo mais resultado, você tem mais consulente. Tendo mais consulente, você tem mais troca. Tendo mais troca, você tem mais condição financeira. E entender que terapia é um trabalho. Vocês estudam, vocês investem nos cursos, vocês investem nos atendimentos. E é muito importante vocês passarem por atendimentos. Esses atendimentos, eles lhe dão um norte. Muitos dos nossos alunos utilizam-se da forma de atendimento nossa para poder criar uma base de atendimento. E, através das técnicas, unificar essa potência de falar assuntos específicos, acessar campos, resolver conflitos. Né? Existe toda uma jornada. Né? Hoje não é um curso de terapeuta, a gente está falando somente mesmo dos fundamentos terapêuticos e do proterapeuta. E sair desta confusão é muito importante. Porque hoje, as mídias sociais, programas que estão por trás dessas mídias, elas direcionam para vocês assuntos que são assuntos importantes, são assuntos que fazem com que vocês consigam ter semelhança. E vocês, na afoitez, pegam um curso, escolhem um canalizador, escolhem um médium, escolhem uma formação específica que às vezes não é a formação preparada e ideal para você. Então, no nosso caso, né, estamos falando de protocolo terapêutico, estamos falando de um início de protocolo terapêutico que iremos iniciar hoje, né, que se iniciou na quinta passada e que nós vamos fazer na TV Astral, todas as quintas-feiras, às 10h30 da manhã. Assistam no tvastral.com.br, no programa do Edu, nós estamos lá por um período, né, fazendo um trabalho lá dentro do programa dele, e vamos trazer várias referências, né, e a gente vai trazer vocês juntos. Então, nós estamos propondo para vocês agora um trabalho de terapia para vocês poderem aguçar e sentir o que é uma terapia multidimensional. Então, a terapia multidimensional, que é o que nós estamos falando hoje, não só multidimensional bonitinho novo, multidimensional, a gente está falando de uma terapia mediúnica. Então, hoje vamos falar um pouquinho desta terapia. Da terapia que soma todas as outras. Por que soma todas as outras? Porque você pode ter um reiki, você pode ter 4 mesas, você pode ser aromaterapia, cromoterapia, você pode ser massagista, você pode trabalhar com desenvolvimento tântrico,
Você pode ser um terapeuta quântico. Você pode ser um praticante da MF Balance. MF Balance. Você pode atuar com a cura quântica do Rodrigo Rômulo. Você pode ter o Orixá Reiki também do Rodrigo Rômulo. Você pode ter todos os protocolos dele. O que vai acontecer quando você consegue acessar esta faixa terapêutica? Você também, médium, que está ouvindo a gente, você começa a ter a capacidade de se auto-organizar. É aqui que é interessante, porque você começa a ser o seu próprio terapeuta e começa a ter as suas próprias opiniões e organizar o seu tempo de uma forma muito mais saudável. E aí a cura acontece. Então, quando a gente começa a falar de terapia mediúnica, hoje nós vamos falar de uma terapia específica, que é a terapia que nós vamos aplicá-la. Então, a gente está falando hoje do comando Santa Esmeralda. Santa Esmeralda. E Kardec. Todo mundo conhece Kardec, né? Já ouviu falar. Podem não conhecer a fundo Kardec nem o comando. Comando Santa Esmeralda. É a estrutura fora do orbe Terra. Hilarion, comandante Hilarion. São médicos, cientistas, biólogos, que trabalham a gênese humana, baseada nos fundamentos tecnológicos de raças alienígenas. Kardec traz espiritismo, traz a conexão multidimensional, traz procedimentos e técnicas sustentadas por mestres que estão no orbe Terra, médicos, né, na sua grande maioria, dentro deste protocolo, médicos, enfermeiros, pessoas que lidam com a parte espiritual de cura, né? Temos também xamãs, temos estruturações específicas que trabalham nessa parte. Então é uma grande unificação. Para atuar terapeuticamente com esta técnica, aqui a gente tem que ser iniciado. Então tem que ter um protocolo de aprendizado e uma iniciação, uma transferência de um sacerdote para vocês poderem ter esses acessos claros e objetivos. Então, como que funciona essa técnica? Uma equipe. Então, a gente vai dar o curso em breve, né? Acredito no segundo semestre de 2025, da formação, também é direcionada para os médicos. O ser humano está aqui. Quem já passou por atendimento conosco e já passou pelo processo cirúrgico sabe do que eu estou falando. Então, a pessoa é desdobrada e é desdobrada e é levada para a nossa estrutura médica. Uma maca grande, equipe médica, cirurgiões, trabalhando aonde? O corpo físico? Não, o corpo energético. Então, o corpo energético aqui é trabalhado. O médium que está fazendo, o terapeuta médium que está fazendo a conexão plasmática, então o ectoplasma do médium conectado aos mentores, que conecta as estruturas, Kardec, ele utiliza-se desse ectoplasma para poder fazer esse trabalho. Então, é necessário, sim, e o médium tem diversos ensinamentos para poder fazer o que precisa ser feito. Quando você é desdobrado e você está nesse procedimento cirúrgico, as equipes do Comando Santa Esmeralda estão aptas e preparadas para poder transferir este protocolo de energia. Então, aqui nós temos câmeras, salas hospitalares, estruturadas nas naves da frota, com câmeras regenerativas, câmeras de estruturação do corpo, né? Corpo primordial, são muitas possibilidades. O que vai acontecer neste caso? Você é desdobrado e você é tratado em 2 pontos. Aqui está sendo a equipe médica e você é desdobrado novamente e levado para as câmeras regenerativas. Então a gente tem um sentir do consulente muito aguçado. E o terapeuta, ele tem que ter o fundamento. Para poder fazer uma técnica dessa daqui, você tem que ter o fundamento, porque essa técnica ela vai tanto para as questões mentais, quanto para as questões energéticas, quanto mediúnicas, quanto ao equilíbrio da saúde, quando quebras de prosperidade, problemas familiares. Aqui dá para fazer uma grande constelação, né? Problemas familiares, que daí a gente já vai fazer encaminhamentos, acessos. Essa técnica também é utilizada para fazer desdobramento. Acesso a vidas passadas. Olha quanta coisa que a gente consegue fazer, às vezes, em um atendimento. E perceba que muitas técnicas que vocês procuram, elas vão ter só o embasamento uma, né?
Então, a técnica que nós iremos utilizar dentro da nossa jornada médica é a técnica do Comando Santo Esmeralda com a equipe Kardec. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer esses acessos. Né? Eu vou fazer a chamadinha só desta chamada, né? Para poder ficar aqui gravado e depois a gente só divulgar ela. Então, você terapeuta, meu amigo, você tem que entender que você também precisa respirar e que você precisa se proteger e que você precisa ter o elemento multidimensional mediúnico no seu protocolo. Isso aqui funciona para todos, todos que precisam ter uma maior consistência, uma maior clareza na jornada de vida. Né? Hoje foi um grande bate-papo, um resuminho aí para vocês poderem ter um norte de direção. Se quiserem saber mais, procurem a gente, sigam a gente no Instagram, em CW Desenvolvimento, acompanhem a gente no canal do YouTube, né? Iremos abrir agora os cursos, participe dos nossos cursos, que eles com certeza vão amplificar aí a sua capacidade. Venha ser atendido por nós, venha passar por essa experiência que é muito gratificante. Namastê, e vou fazer a chamadinha agora, veja a chamadinha da terapia. Namastê.